Irmãos, é bem conhecida aquela passagem em Filipenses capítulo 1, versículo 21, quando diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu quero desenvolver um pouco um versículo que faz parte deste contexto, é o 26, e que nunca é muito comentado, talvez pouco percebido. Mas eu vou ler todo o contexto então, do 21 ao 26, de Filipenses 1. Paulo estava preso, e ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, ou seja, ainda aqui, nesta vida. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Aí vem o que eu quero comentar. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O que Paulo quer dizer é o seguinte: por ele até partiria mesmo, poderia até ser condenado à morte, como consequência dessa prisão dele, era até melhor. Mas pelo ministério dele, se Deus quisesse, ele iria permanecer aqui. E ele achava que ia permanecer mesmo, para o progresso da fé dos irmãos, da alegria dos irmãos. Aí ele diz no 26 algo que parece que ele está se dando muita importância. É interessante. Eu acho que eu vou ficar, a fim de que aumente por minha causa, quanto a mim, o motivo de vocês se gloriarem em Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ou seja, sabe de uma coisa? Pensando bem, se eu ficar nesta terra aqui, não for morto, e terminar solto, e ir novamente para o meio de vocês, vai aumentar o motivo de vocês, por minha causa, se alegrarem por mim, se gloriarem em Cristo por mim, se gabarem por minha causa, por causa da minha presença entre vocês. Aí a gente pensa, Paulo não perdeu um pouquinho da modéstia aqui não, em dizer que a presença dele ia trazer para os irmãos motivo de alegria, de satisfação, de se gloriarem diante de Jesus Cristo. Não creio que tenha sido este o motivo dele ter falado assim. Antes de tudo, observe que ele coloca o nome de Jesus Cristo no meio, a fim de que aumente, por minha causa, ou quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Ou seja, por minha causa, vocês vão agradecer a Deus por mim, se gabar a Cristo por me terem, se alegrarem diante de Cristo por me terem. Ou seja, Paulo iria ser uma presença agradável, útil aos irmãos, dentro de um contexto em que Jesus Cristo estava em primeiro lugar. E aí Paulo com certeza não se incomodava de hipótese alguma de parecer que não tinha modéstia ou não estava sendo humilde. Não. Ele coloca Cristo acima de tudo, ele se tranquiliza quanto a isto. Sede meus imitadores, lembram? Como também eu sou de Cristo. Imediatamente quando ele coloca Cristo no meio, ele já fica tranquilo de que não está assumindo uma posição muito mais importante do que é para ser, ou está sendo gabola, ou coisa desse tipo. Então ele coloca Cristo Jesus no meio para deixar claro que a presença dele seria positiva, lucrativa no sentido espiritual para eles, porque eles iriam ter mais motivo diante de Cristo de se gloriarem, de se alegrarem e tudo mais. Além do mais, é claro, Paulo sabia que
que a presença dele entre os irmãos era uma presença altamente benéfica, uma presença em que ele pregava a palavra de Deus, em que ele consolava os irmãos, em que ele ajudava quem estava precisando, ou seja, era uma presença altamente benéfica. Ele sabia disso. Então, além de ter colocado o nome de Cristo no meio, é como se ele dissesse, eu sei que se eu for levado mais uma vez à presença de vocês, vai ser bom para vocês. Vai ser bom eu estar na presença de vocês. Vai ser bom para vocês. É positivo isto. Uma conscientização muito clara de que ele era um homem benéfico, que tinha uma presença benéfica e que ajudava as pessoas. Eu acho que a aplicação é muito clara disto. Sua presença é benéfica para os irmãos, presença na igreja, ou sua presença numa classe, sua presença num grupo de estudo bíblico, sua presença pessoal na casa do irmão, quando vai até lá, ou ele vai na sua casa, a sua companhia, o fato de você estar perto de um irmão ou irmãos, isso é benéfico para ele. Para ele. Ele acha isso. Ele se sente engrandecido espiritualmente, ou melhor dizendo, ele acha que ganhou alguma coisa espiritualmente com a sua presença. Aí está uma pergunta interessante. Você tem dado motivos para os irmãos, com a sua presença, se alegrarem diante de Deus? Senhor, coisa boa, fulano está aqui de novo. Senhor, coisa boa, eu tenho visto a minha irmã mais uma vez, ou na igreja, ou seja lá onde for, coisa boa. A presença deste irmão ou desta irmã me faz bem, nos faz bem ao grupo, é muito agradável. Obrigado, Senhor, por ele, por ela, muito obrigado. Isso pode ser uma aula que você dá, isso pode ser uma palavra que você dá ao ouvido de uma pessoa que está necessitada, isso pode ser um abraço que você dá sem uma palavra, isso pode ser um olhar que você oferece ao outro, pode ser um telefonema que você dá, uma carta, um e-mail, talvez sua presença sem dizer uma palavra sequer, só a sua presença, não sei, há várias formas, um testemunho que você deu, ou dá continuamente quanto às coisas de Deus, sempre uma palavra sobre Cristo, uma palavra que envolve amor, que envolve alguma coisa que Cristo recomenda. Há diversas N formas para você pensar se alguma delas ou algumas delas você se enquadraria, né, de uma maneira tal que você possa pensar assim, sem um pingo de orgulho, no mau sentido, mas um orgulho em Cristo, sim. Dizer, eu acho que a minha presença lá vai ser boa para os irmãos. Minha presença lá vai ser boa para os irmãos. Sei nem se eu vou para o culto, estou meio sem vontade e tal, mas a minha presença lá é boa, é positiva. De alguma maneira vai construir, pouquinho que seja, ou muito, mas é boa. Eu vou chegar lá. Eu vou dar motivo para que esses irmãos glorifiquem mais ainda a Cristo. Por minha causa, pela minha presença. É muito interessante isto. Eu olhei, examinei, mas Paulo, você está aqui dizendo que você vai dar motivo para eles se alegrarem. Mas é fantástico isso. Em Cristo,
ele diz mesmo, rememorando, e porque ele sabia o tipo de benefício que a presença dele causava. Aí você pensa, que tipo de benefício a sua presença causa? Qual o tipo, que tipo de coisa boa você transmite? Aí pode pensar, toda vez que eu vou para uma sessão eu brigo. Toda vez que tem alguma discussão na igreja, o causador sou eu. E está ao contrário. Eu estou causando problema lá entre os irmãos. E o pastor me chamou 3 vezes no gabinete dele para conversar. E eu soube que houve um período lá de candidato à eleição. E meu nome circulou lá, mas deixaram meu nome de lado. E eu estou causando alguma coisa negativa na minha igreja. Eu estou indo para dar problema na minha igreja, em vez de transmitir algo positivo. Eu estou causando algum tipo de consequência negativa. Pense. Ou, na realidade mesmo, eu não sei se causa muito benefício quando eu vou e minha presença, não. Mas eu não causo nenhum dano. Já é muita coisa, fico lá quietinho, dou um bom dia para um, bom dia para o outro, não participo de quase nada, não aceito trabalho e fico quieto. E se o irmão tem um problema, eu sei que vários irmãos ligaram para aquele outro lá, eu não ligo, eu não quero me envolver muito, também eu não atrapalho. Ninguém vai me acusar que eu atrapalho. Também não coopero muito. Acho que se eu nem for, ou nem me envolver muito, não participar de coisa nenhuma, acho que não vou nem notar. Pelo menos não reclamam de mim. É uma avaliação muito pobre também. Melhor do que a outra, o outro que está atrapalhando e causando problema, claro. Vamos ficar com o exemplo do apóstolo Paulo. Uma certeza, você tem certeza, orgulhosamente em Cristo, de que a sua presença é lucrativa em termos espirituais. A sua presença é benéfica, você vai edificar pessoas com uma grande aula de teologia, ou como repito, um mero olhar. Mas o irmão ou irmãos que vão lhe ver lá, que vão se encontrar com você, vão ter mais um motivo para se alegrarem em Cristo Jesus, se gabarem em Cristo pela sua causa, pela sua presença, pela sua influência. Que esse seja o nosso caso, como o do apóstolo Paulo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a fazer este tipo de avaliação com nós mesmos, que pode até aparentar um orgulho, uma vaidade errada, mas pensando bem, examinando bem, não é não. É uma conscientização muito madura, tranquila, de que o crente que está se autoexaminando está participando de uma maneira positiva, correta na sua igreja, comungando com os irmãos, e que eles podem sim dar graças a Deus pela presença dele ali, porque é positiva, é benéfica, e eles podem se gabar em Cristo. Ô Senhor, obrigado por este irmão, ele nos causa tão bem, que assim seja o nosso caso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.